Alô pessoal, eu sou o professor Álvaro Guimarães de Oliveira e hoje é domingo, dia 23/10/2022 e eu gostaria de falar um pouco sobre a situação política brasileira sobre a qual estamos vivendo atualmente. Em primeiro lugar, nós devemos observar que, de acordo com um jargão político, a jabuticaba é a única fruta verdadeiramente brasileira que só existe no Brasil. Você pode chegar à conclusão também que o STF é a maior jabuticaba que existe no Brasil. O que seria o STF? O STF foi criado, constituído, para cuidar da democracia brasileira através da Constituição de 1988. E, no entanto, com o passar do tempo, nós estamos vendo cada vez mais uma mudança absolutamente brutal na função do STF. Os seus ministros, que são indicados para cuidar desta Constituição, para ser o guardador da Constituição, os guardadores da Constituição, eles perderam totalmente o ritmo, a direção, porque, na realidade, se nós observarmos, eles estão fazendo exatamente ao contrário. Eles estão rasgando a Constituição, desrespeitando a Constituição a todo instante, em cada ato que eles fazem. Parece-me que, para eles, a Constituição está na cabeça deles e não numa carta. E se nós olharmos quais são as medidas, as quebras de regras da Constituição brasileira, nós vamos observar que ela está puxando para um lado só, né? E aí, esse lado é um partido. E, evidentemente, o STF está virando um puxadinho do PT, do lulapetismo. Praticamente todas as decisões que estão sendo tomadas ultimamente no processo eleitoral, né, estão sendo tomadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, TSE, contra o candidato Jair Bolsonaro e a favor do ex-presidiário e ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, o STF é um puxadinho do lulapetismo. Coisa única no mundo. Um STF que veio para que as leis fossem obedecidas, para que a Constituição brasileira fosse totalmente seguida e obedecida, virou um puxadinho de um partido. Ou seja, não existe STF no Brasil. O STF no Brasil é uma figura, né? É uma figura de linguagem, porque, na realidade, o STF não existe. A função principal do STF, ou seja, independência e credibilidade, não existe mais. E não existindo independência e não existindo credibilidade, não existe STF, não existe justiça.
Tá certo? Bom, com isso, nós podemos dizer que o governo a ser eleito agora, que tenho quase certeza que é o presidente Jair Bolsonaro, será reeleito. Eu acho que as prioridades do Brasil mudaram, se alternaram. Se era prioridade econômica, se era prioridade de distribuir riqueza, se era prioridade de controlar a inflação, se era prioridade de acelerar o crescimento, tudo isso ficou no segundo plano, que a prioridade número 1 do governo eleito será colocar em funcionamento, de acordo com a Constituição brasileira, o STF. Para isso, é necessário que alguns ministros, aqueles que já efetivamente transgrediram a Constituição, rasgaram a Constituição, têm que ser impeachados, porque senão não haverá paz para o governo trabalhar esse ano de 2023. Então eu acho que, como o Bolsonaro está no poder, ele sendo reeleito, ele pode começar esta limpeza, pode começar a colocar em funcionamento legal, em funcionamento de acordo com a Constituição, o STF. O STF virou, colocar o STF em funcionamento de acordo com a Constituição, virou a prioridade número 1 do Brasil. Eu espero que o senhor Jair Bolsonaro compreenda isso e coloque realmente, dentre as suas prioridades, a primeira, o funcionamento de acordo com a legislação brasileira, de acordo com a Constituição, o STF. Ok, meus amigos, um abraço e até a próxima.